Antes das estrelas, antes das galáxias, antes mesmo de existir um céu onde alguma coisa pudesse brilhar, havia uma pergunta que a ciência ainda não consegue fechar por completo. Como o universo começou? Talvez não houvesse nada no sentido comum da palavra. Talvez houvesse algo que nossas teorias atuais ainda não conseguem descrever. Então, em uma fração inconcebivelmente pequena de tempo, tudo o que hoje chamamos de cosmos passou a evoluir a partir de um estado extremamente quente, denso e cheio de energia. Essa é a ideia que ficou conhecida como Big Bang. Mas o nome, apesar de poderoso, pode enganar. Ele sugere uma explosão comum, como se toda a matéria tivesse sido lançada para fora a partir de um ponto central, espalhando-se dentro de um vazio já existente. A teoria científica não diz exatamente isso. O Big Bang não foi uma explosão no espaço. Foi, segundo o modelo cosmológico padrão, a expansão do próprio espaço a partir de uma condição inicial de temperatura e densidade extremas. A teoria do Big Bang descreve como o universo evoluiu desde seus primeiros instantes acessíveis à física até a imensa estrutura cósmica que observamos hoje. Ela não explica, de forma definitiva, o que existia antes desse estado inicial. Também não oferece uma resposta final para o que causou o começo da expansão. Seu poder está em outra coisa. Ela fornece uma estrutura científica coerente para compreender como o cosmos mudou, esfriou, se dilatou e deu origem às galáxias, estrelas, planetas e elementos químicos. Essa estrutura não nasceu de uma única descoberta. Ela foi construída ao longo de décadas, a partir de observações astronômicas, previsões matemáticas e mudanças profundas na maneira como a humanidade entendia espaço, tempo e gravidade. No início do século XX, muitos cientistas ainda imaginavam um universo estático, eterno e essencialmente imutável. As estrelas pareciam fixas no grande cenário cósmico. O céu parecia antigo, silencioso e imóvel. Mas a física estava prestes a romper essa imagem. Em 1915, Albert Einstein apresentou a teoria da relatividade geral. Com ela, a gravidade deixou de ser entendida apenas como uma força agindo à distância. Passou a ser vista como a curvatura do espaço-tempo causada pela presença de massa e energia. Corpos não se atraem simplesmente como se puxassem uns aos outros por fios invisíveis. Eles se movem seguindo a geometria deformada do próprio espaço-tempo. Essa ideia transformou completamente a cosmologia. Quando as equações de Einstein começaram a ser aplicadas ao universo inteiro, surgiu um resultado incômodo. Um universo perfeitamente estático era instável. A matemática parecia indicar que o cosmos deveria estar se expandindo ou se contraindo. Einstein, que inicialmente preferia a ideia de um universo imóvel, introduziu em suas equações um termo chamado constante cosmológica, justamente para permitir uma solução estática. Mais tarde, ele se referiria a essa decisão como um de seus maiores erros. Enquanto isso, outros cientistas começaram a explorar o significado de um universo dinâmico. Em 1922, o físico russo Alexander Friedmann encontrou soluções para as equações da relatividade geral que descreviam um universo em expansão. Seu trabalho, porém, não recebeu de imediato a atenção que merecia, especialmente fora do mundo científico russo. A ideia era ousada demais para uma época em que a noção de um cosmos eterno e parado ainda parecia natural. Poucos anos depois, em 1927, o físico e sacerdote belga Georges Lemaitre chegou de forma independente a uma conclusão semelhante. Ele percebeu que as equações de Einstein podiam descrever um universo em expansão e, mais importante, conectou essa possibilidade matemática às observações astronômicas disponíveis. Lemaitre propôs que o universo teria se originado de um estado extremamente compacto e denso, que ele chamou de átomo primordial. A partir desse estado, o cosmos teria se expandido e se diferenciado. A proposta de Lemaitre não era apenas uma especulação filosófica. Ela dialogava com sinais que os astrônomos já vinham captando no céu. Desde 1912, o astrônomo norte-americano Vesto Slipher observava o espectro de nebulosas espirais, objetos que na época ainda não eram plenamente compreendidos. Hoje sabemos que muitas delas eram, na verdade, galáxias inteiras fora da Via Láctea.
Slipher percebeu que a luz de grande parte desses objetos estava deslocada para a região vermelha do espectro. Esse fenômeno ficou conhecido como desvio para o vermelho. De maneira simples, ele indica que a luz foi esticada, aumentando seu comprimento de onda. Na interpretação astronômica, esse deslocamento sugeria que aquelas nebulosas estavam se afastando de nós a velocidades muito altas. Naquele momento, o significado profundo dessa observação ainda não estava claro. Mas pouco a pouco, a imagem de um universo imóvel começava a se desfazer. A confirmação mais poderosa veio com Edwin Hubble, trabalhando no Observatório de Mount Wilson, na Califórnia. Hubble e seu assistente Milton Humason mediram as distâncias de várias nebulosas espirais e mostraram que elas estavam muito além da Via Láctea. Não eram nuvens de gás dentro da nossa galáxia. Eram outras galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas. O universo, de repente, tornou-se muito maior do que se imaginava. Em 1929, Hubble anunciou uma relação que mudaria a cosmologia. Quanto mais distante uma galáxia estava, mais rapidamente parecia se afastar de nós. Essa relação ficou conhecida como Lei de Hubble. Ela forneceu uma evidência observacional forte de que o universo está em expansão. Se as galáxias estão se afastando umas das outras hoje, então, ao retroceder no tempo, elas deveriam ter estado muito mais próximas. O cosmos, portanto, tinha uma história. Esse foi um ponto de virada. A ideia de um universo estático perdeu força. A expansão cósmica passou a ser vista não como uma anomalia, mas como uma propriedade fundamental da realidade. O espaço não era um palco fixo onde a matéria simplesmente se movia. O próprio palco estava mudando. A distância entre as galáxias aumentava porque o tecido do espaço-tempo se expandia. Essa percepção exigia uma nova narrativa para a origem e a evolução do universo. O nome Big Bang, curiosamente, surgiu de uma tentativa de crítica. Em 1949, o astrônomo britânico Fred Hoyle, defensor da teoria do estado estacionário, usou a expressão durante uma transmissão da BBC. A teoria do estado estacionário propunha que o universo era eterno e, apesar da expansão, mantinha sempre a mesma aparência geral, com nova matéria sendo criada continuamente para preencher os espaços. Hoyle usou Big Bang com um tom irônico, tentando ridicularizar a ideia de um começo abrupto, mas o nome permaneceu. A expressão era simples, forte e fácil de lembrar. Ironicamente, acabou se tornando o rótulo da teoria que Hoyle pretendia criticar. Ainda assim, é importante não se deixar prender pela imagem literal. O Big Bang não descreve uma bomba cósmica explodindo em um ponto do espaço. Ele descreve uma expansão do espaço inteiro, uma evolução do cosmos a partir de um estado primordial quente, denso e compacto. Na década de 1940, a base teórica do modelo ficou ainda mais forte. George Gamow, junto com seus colaboradores Ralph Alpher e Robert Herman, estudou as consequências de um universo muito quente em seus primeiros momentos. Eles perceberam que, se o cosmos havia começado em condições extremas, deveria ter sido quente o suficiente para permitir reações nucleares nos instantes iniciais. Essas reações poderiam explicar a formação dos elementos mais leves, como hidrogênio e hélio. Além disso, eles fizeram uma previsão decisiva. Se o universo tivesse sido realmente quente e denso no passado, o calor remanescente dessa fase inicial ainda deveria existir, espalhado por todo o espaço. Ao longo de bilhões de anos de expansão, essa radiação teria sido esticada e resfriada, transformando-se em um brilho fraco na faixa das micro-ondas. Essa previsão, feita em 1948, se tornaria uma das peças mais importantes de evidência a favor do Big Bang. Em 1964, Arno Penzias e Robert Wilson, trabalhando nos laboratórios Bell, detectaram acidentalmente um ruído persistente em uma antena de rádio. Eles tentaram eliminar todas as fontes possíveis de interferência. Verificaram o equipamento, consideraram sinais terrestres, removeram até sujeira deixada por pombos na antena. Mas o ruído continuava. Ele vinha de todas as direções do céu, de forma uniforme, independentemente da hora do dia ou da época do ano. Ao mesmo tempo, uma equipe da Universidade de Princeton, liderada por Robert Dicke, procurava justamente esse tipo de radiação prevista pelo modelo do Big Bang. Quando os dois grupos entraram em contato,
A interpretação tornou-se evidente. Penzias e Wilson haviam encontrado a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o brilho fóssil do universo jovem. Era como se o cosmos ainda carregasse uma cicatriz luminosa de sua infância, uma luz antiga atravessando o espaço desde uma época anterior às primeiras estrelas. Essa descoberta praticamente encerrou a disputa com a teoria do estado estacionário. A radiação cósmica de fundo era exatamente o tipo de vestígio que um universo em expansão, antes quente e opaco, deveria deixar para trás. O modelo do Big Bang passou a ocupar a posição central na cosmologia moderna, não porque fosse uma história bonita, mas porque suas previsões encontravam ecos precisos naquilo que os instrumentos observavam. Ainda assim, a imagem correta exige cuidado. Galáxias não estão simplesmente correndo através de um espaço vazio, afastando-se de um ponto central. O melhor modo de visualizar a expansão é imaginar pontos desenhados na superfície de um balão sendo inflado. À medida que o balão cresce, todos os pontos se afastam uns dos outros. Nenhum ponto é o centro da expansão sobre a superfície, e os pontos não estão se movendo por conta própria sobre o balão. É a superfície que está se expandindo. De modo semelhante, em grande escala, o universo não possui um centro de expansão dentro do espaço observável. De qualquer galáxia, um observador veria as outras galáxias se afastando, em média. Isso não significa que todos estejam fugindo de um lugar privilegiado. Significa que o espaço entre elas está aumentando. A luz que atravessa esse espaço em expansão também é esticada, e por isso chega até nós desviada para o vermelho. Com o tempo, outras evidências fortaleceram ainda mais esse quadro. A abundância observada dos elementos leves, como hidrogênio, hélio e pequenas quantidades de lítio, combina com as previsões da nucleossíntese do Big Bang. A distribuição das galáxias em uma vasta teia cósmica também se encaixa no crescimento de pequenas variações de densidade presentes no universo primordial, especialmente quando o modelo inclui matéria escura e energia escura. O Big Bang tornou-se, assim, uma estrutura científica ampla e profundamente testada. Mas seu sucesso não elimina o mistério inicial. A teoria descreve com enorme precisão a evolução do universo a partir de uma fração mínima de segundo após seu estado inicial. Ela explica por que o espaço se expande, por que existe um brilho fóssil em micro-ondas, por que os elementos leves aparecem nas proporções observadas e por que o cosmos mudou ao longo do tempo. Ainda assim, a pergunta mais antiga permanece na fronteira. O que iniciou essa expansão? Talvez essa pergunta exija uma teoria mais profunda, capaz de unir relatividade geral e mecânica quântica. Talvez o próprio conceito de antes perca sentido quando aplicado ao nascimento do tempo, ou talvez existam fases anteriores do cosmos que ainda não sabemos observar. A física moderna admite possibilidades, mas não as transformou em conclusão definitiva. Por enquanto, o Big Bang não é a resposta final para tudo. É a porta mais antiga que a ciência conseguiu abrir. Uma das ideias mais estranhas da astronomia é também uma das mais simples. Quando olhamos para o céu, não vemos o universo como ele é neste instante. Vemos o universo como ele era. Cada estrela, cada galáxia, cada brilho distante chega até nós depois de atravessar o espaço durante algum tempo. A luz não aparece instantaneamente. Ela viaja e, por mais rápida que seja, precisa percorrer distâncias tão vastas que o céu inteiro se transforma em uma espécie de arquivo do passado. A luz é a coisa mais veloz que conhecemos. No vácuo do espaço, ela se desloca a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Para os padrões humanos, isso parece quase infinito. Um sinal luminoso poderia dar várias voltas ao redor da Terra em apenas um segundo. Mas o cosmos não trabalha em escalas humanas. Entre uma estrela e outra, entre uma galáxia e outra, existem abismos tão grandes que até a luz, com toda a sua velocidade, leva anos, milhões ou bilhões de anos para atravessar. Luz, o exemplo mais próximo, está acima de nós todos os dias. A luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar à Terra. Isso significa que, quando vemos o Sol no céu, não estamos vendo o Sol exatamente como ele está agora, mas como ele era pouco mais de 8 minutos atrás. Se ele desaparecesse de forma súbita, algo fisicamente impossível nas condições conhecidas, ainda continuaríamos vendo sua luz por alguns minutos, sem saber que algo havia mudado.
Esse pequeno atraso já revela uma verdade profunda. Toda observação do universo é uma observação retardada. A Lua aparece para nós como era pouco mais de um segundo atrás. O Sol, como era minutos atrás. As estrelas, como eram anos atrás. E as galáxias distantes, como eram antes mesmo de a espécie humana existir. A distância, na astronomia, não separa apenas lugares. Ela separa épocas. Olhar mais longe é, inevitavelmente, olhar mais fundo no tempo. Para lidar com distâncias tão imensas, os astrônomos usam uma unidade chamada ano-luz. Apesar do nome, um ano-luz não mede tempo, mede distância. Ele corresponde ao espaço que a luz percorre durante um ano terrestre, cerca de 9, 40 e 6 trilhões de quilômetros. Essa unidade nos permite falar do cosmos de uma forma menos impossível. Mesmo assim, cada número continua carregando uma vertigem silenciosa. Um único ano-luz já é uma distância quase inconcebível para qualquer experiência humana direta. A estrela mais próxima do Sistema Solar, Proxima Centauri, está a cerca de 4,2 anos-luz de distância. Quando sua luz chega até nossos telescópios, ela partiu de lá 4,2 anos antes. Não vemos Proxima Centauri no presente absoluto. Vemos uma versão dela que já pertence ao passado. Isso não acontece por limitação dos instrumentos. É uma consequência direta da própria estrutura física do universo. A informação luminosa precisa viajar, e viajar leva tempo. Quando passamos das estrelas para as galáxias, essa ideia se torna ainda mais impressionante. A galáxia de Andrômeda, a grande vizinha da Via Láctea, está a aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz de nós. A luz que hoje forma sua imagem começou a viagem quando ancestrais humanos antigos ainda davam seus primeiros passos evolutivos na Terra. Observar Andrômeda é receber uma mensagem enviada muito antes de qualquer cidade, qualquer escrita, qualquer civilização. Essa é a base da cosmologia observacional. O universo não nos mostra todos os seus objetos na mesma idade. Ele nos oferece camadas de tempo. Galáxias próximas aparecem em fases relativamente recentes. Galáxias mais distantes aparecem mais jovens. Galáxias extremamente distantes aparecem como eram quando o cosmos ainda estava em sua infância. Os telescópios, nesse sentido, são máquinas do tempo, não porque alterem o passado, mas porque capturam a luz que o passado deixou escapar. Os instrumentos mais poderosos foram construídos justamente para explorar essa profundidade temporal. O telescópio espacial Hubble revelou galáxias a bilhões de anos-luz de distância, mostrando regiões do cosmos que existiam quando o universo era muito mais jovem. Mais recentemente, o telescópio espacial James Webb ampliou essa busca, observando luz infravermelha vinda de objetos extremamente antigos. Essas imagens não são apenas belas, são registros de épocas em que as primeiras estruturas cósmicas estavam se formando. Quando os astrônomos observam uma galáxia a 10 bilhões de anos-luz de distância, estão vendo essa galáxia como ela era há 10 bilhões de anos. Naquele período, o universo tinha apenas alguns bilhões de anos de idade. As galáxias não eram necessariamente como as grandes espirais organizadas ou as elípticas maduras que vemos mais perto de nós. Muitas eram menores, irregulares, agitadas e repletas de formação estelar intensa. Elas ainda estavam construindo suas formas. Comparar essas galáxias antigas com galáxias mais próximas permite reconstruir a história cósmica. É como observar diferentes páginas de um livro espalhadas pelo espaço. Algumas mostram o universo jovem, instável e luminoso. Outras mostram fases de crescimento, colisão e amadurecimento. Outras ainda revelam estruturas já consolidadas, com estrelas envelhecidas e sistemas complexos. A astronomia não depende de imaginar tudo a partir do presente. Ela consegue ver, diretamente, muitas fases do passado, mas existe um limite para o que a luz comum pode revelar. A fronteira mais antiga que conseguimos observar diretamente é a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ela não vem de estrelas nem de galáxias, vem de uma época anterior a elas. Esse brilho fraco, presente em todas as direções do céu, foi emitido quando o universo tinha cerca de 380 mil anos. Para a escala cósmica, isso é quase o retrato de um recém-nascido. Antes desse momento, o universo era quente, denso e opaco. Não havia átomos neutros estáveis.
Elétrons livres, prótons e núcleos leves formavam um plasma carregado. Os fótons, partículas de luz, não conseguiam viajar longas distâncias sem colidir com elétrons livres. A luz era constantemente espalhada, como se tentasse atravessar uma neblina extremamente densa. O cosmos existia, mas não era transparente. Havia luz, mas essa luz não podia seguir livremente pelo espaço. À medida que o universo se expandia, ele também esfriava. Quando a temperatura caiu o suficiente, elétrons puderam se ligar aos núcleos atômicos, formando os primeiros átomos neutros, principalmente hidrogênio e hélio. Esse processo é chamado de recombinação, embora, naquele contexto, fosse a primeira combinação estável entre elétrons e núcleos. Com os elétrons presos aos átomos, eles deixaram de espalhar os fótons com tanta eficiência. Então, de repente, em escala cósmica, o universo tornou-se transparente. A luz liberada naquele momento continua viajando até hoje. Durante 8 bilhões de anos, a expansão do espaço esticou seu comprimento de onda, resfriando-a até a faixa das micro-ondas. É isso que detectamos como radiação cósmica de fundo. Ela representa a luz mais antiga que podemos observar diretamente. Não mostra o instante inicial do Big Bang, mas revela o universo quando ele finalmente se abriu para a propagação livre da luz. Além dessa parede luminosa, não conseguimos ver usando radiação eletromagnética comum. Os períodos anteriores à recombinação permanecem ocultos à observação direta por fótons. Para investigá-los, os cientistas dependem de modelos teóricos, de física de partículas, de relatividade geral e de vestígios indiretos preservados na própria radiação cósmica de fundo. Essa luz antiga carrega pequenas variações de temperatura e densidade, marcas discretas que mais tarde cresceriam até formar galáxias, aglomerados e a grande teia cósmica. Cada tipo de telescópio revela uma camada diferente dessa história. Telescópios ópticos captam a luz visível de estrelas e galáxias. Radiotelescópios detectam ondas de rádio capazes de atravessar nuvens de poeira e revelar regiões ocultas de formação estelar. Telescópios de raios-X observam fenômenos violentos, como gás extremamente quente em aglomerados de galáxias e regiões próximas a buracos negros. Já observatórios infravermelhos conseguem captar luz antiga esticada pela expansão do universo. Essa diversidade de comprimentos de onda é essencial. O cosmos não fala em uma única cor. Ele emite sinais em muitas faixas do espectro eletromagnético, e cada uma delas conta uma parte diferente da história. Uma galáxia obscurecida por poeira pode desaparecer no visível, mas surgir no infravermelho. Um buraco negro pode não emitir luz diretamente, mas revelar sua presença pelo gás quente ao redor. O passado cósmico precisa ser reconstruído juntando essas janelas. A capacidade de olhar para trás no tempo não é apenas uma curiosidade poética. Ela é uma ferramenta científica decisiva. Se a teoria do Big Bang estiver correta, o universo deve ter sido diferente no passado. As galáxias antigas devem parecer menos maduras. A radiação cósmica de fundo deve existir como vestígio de uma fase quente e densa. As proporções dos elementos leves devem refletir as condições dos primeiros minutos, e é exatamente isso que as observações mostram. Sem a velocidade finita da luz, veríamos apenas uma espécie de presente cósmico achatado, sem profundidade histórica. Mas como a luz leva tempo para viajar, o universo nos permite observar sua própria evolução. O céu noturno não é uma imagem congelada de um agora universal. É uma sobreposição de épocas, uma memória luminosa distribuída em todas as direções. Cada fóton antigo que chega até nós atravessou o espaço carregando uma pergunta silenciosa: de onde viemos? E até onde a luz consegue lembrar? A expansão do universo não é algo que podemos ver do mesmo modo que vemos um carro se afastando em uma estrada. Não há uma borda cósmica visível se abrindo diante dos nossos olhos. O que existe é mais sutil. A expansão aparece impressa na própria luz que chega das galáxias distantes. Essa luz carrega uma assinatura silenciosa. Ela foi esticada durante a viagem. E esse esticamento é conhecido como desvio para o vermelho. Para entender esse sinal, é preciso lembrar que a luz se comporta como uma onda eletromagnética. Toda onda possui um comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas sucessivas, e uma frequência, que indica quantas oscilações passam por um ponto em determinado intervalo de tempo.
No caso da luz visível, essas diferenças aparecem como cores. A luz violeta tem comprimentos de onda mais curtos. A luz vermelha tem comprimentos de onda mais longos. Quando uma fonte de luz se move em relação a um observador, seus comprimentos de onda podem parecer comprimidos ou esticados. O mesmo princípio é percebido no som. Uma sirene de ambulância parece mais aguda quando se aproxima, porque as ondas sonoras chegam comprimidas. Quando a ambulância se afasta, o som parece mais grave, pois as ondas chegam esticadas. Esse fenômeno é chamado de efeito Doppler e também se aplica à luz. Se uma estrela ou galáxia se aproxima de nós, a luz que ela emite tende a ser comprimida. Seus comprimentos de onda ficam menores, deslocando-se em direção ao azul do espectro. Esse fenômeno é chamado de desvio para o azul. Mas, se a fonte luminosa se afasta, a luz chega com comprimentos de onda maiores, deslocando-se em direção ao vermelho. É o desvio para o vermelho. Na astronomia, esse detalhe se tornou uma das chaves para decifrar a história do cosmos. Os astrônomos não observam apenas a cor geral de uma galáxia. Eles dividem sua luz em um espectro, como se separassem um feixe luminoso em suas componentes. Nesse espectro, aparecem linhas escuras ou brilhantes em posições muito específicas. Essas linhas são como impressões digitais dos elementos químicos presentes nas estrelas e no gás. O hidrogênio, por exemplo, absorve e emite luz em comprimentos de onda conhecidos. O mesmo vale para outros elementos. Quando essas linhas aparecem deslocadas em relação ao ponto esperado, os cientistas conseguem medir o movimento da fonte. Se as linhas se deslocam para comprimentos de onda maiores, a galáxia está apresentando desvio para o vermelho. A quantidade desse deslocamento indica o quanto a luz foi esticada. Em muitos casos, isso revela que a galáxia está se afastando, mas em escala cosmológica, o significado é ainda mais profundo. O próprio espaço atravessado pela luz está se expandindo. No início do século XX, esse padrão começou a surgir de forma inesperada. Vesto Slipher, astrônomo norte-americano do Observatório Lowell, estudava o espectro de nebulosas espirais. Na época, ainda não se sabia com certeza se esses objetos eram nuvens dentro da Via Láctea ou sistemas muito mais distantes. Slipher mediu suas velocidades radiais, isto é, o movimento aproximando-se ou afastando-se de nós. O resultado foi surpreendente. A maioria apresentava fortes desvios para o vermelho. A partir de 1912, Slipher acumulou medições cuidadosas. Em poucos anos, já havia observado dezenas de nebulosas espirais, e apenas uma pequena parte apresentava desvio para o azul. A maioria parecia afastar-se a velocidades imensas. Para a astronomia da época, isso era difícil de interpretar. Se esses objetos fossem apenas nuvens dentro da nossa galáxia, por que quase todos estariam fugindo? A resposta exigia uma mudança muito maior na compreensão do universo. Essa mudança viria com Edwin Hubble, trabalhando no Observatório de Mount Wilson, na Califórnia. Hubble estudou as mesmas nebulosas espirais e conseguiu medir suas distâncias usando estrelas variáveis cefeidas. Essas estrelas têm um brilho que varia de maneira regular, e essa variação permite estimar sua luminosidade real. Comparando a luminosidade real com o brilho aparente observado, os astrônomos conseguem calcular a distância. Era como encontrar velas padrão no escuro profundo do cosmos. Com essas medições, Hubble demonstrou que muitas nebulosas espirais estavam muito além da Via Láctea. Elas não pertenciam à nossa galáxia. Eram outras galáxias, separadas por distâncias enormes. Esse resultado, por si só, já expandiu radicalmente a escala do universo conhecido. A Via Láctea deixou de ser quase tudo, tornou-se apenas uma entre incontáveis ilhas de estrelas espalhadas pelo espaço observável. Mas o passo decisivo veio quando Hubble comparou suas distâncias com as velocidades medidas por Slipher e outros observadores. Em 1929, ele anunciou uma relação simples e perturbadora. Quanto mais distante uma galáxia estava, mais rapidamente parecia afastar-se. A velocidade de recessão crescia com a distância. Essa relação ficou conhecida como Lei de Hubble. Em linguagem matemática, ela pode ser expressa como velocidade igual à constante de Hubble multiplicada pela distância. À primeira vista, isso poderia parecer uma explosão comum. Se fragmentos se afastam de um ponto, os mais distantes podem estar se movendo mais rápido.
Mas essa imagem é enganosa. No caso do universo, não se trata de galáxias voando através de um espaço vazio a partir de um centro. O que a lei de Hubble indica é que o próprio espaço entre as galáxias está se alongando. A expansão não acontece dentro do cosmos. Ela é uma propriedade do cosmos. A analogia do balão ajuda a visualizar essa ideia, embora seja limitada. Imagine pontos desenhados na superfície de um balão sendo inflado. À medida que o balão cresce, todos os pontos se afastam uns dos outros. Nenhum ponto sobre a superfície é o centro da expansão. Para qualquer ponto, os outros parecem se afastar. E quanto mais distante está um ponto, mais rapidamente sua separação aumenta. Não porque ele corra sobre a superfície, mas porque a superfície cresce. Algo semelhante ocorre no universo em grande escala. Não existe, dentro do universo observável, um centro especial de onde tudo se afasta. Qualquer observador, em qualquer galáxia suficientemente distante de concentrações locais, veria as demais galáxias recuando em média. Isso não significa que sua posição seja privilegiada. Significa que o espaço-tempo em grande escala está se expandindo de maneira aproximadamente homogênea. O centro não está em algum lugar. A expansão acontece em todos os lugares. Por isso, o desvio para o vermelho das galáxias distantes não é apenas um efeito Doppler comum, como o de uma sirene se afastando. Em distâncias cosmológicas, ele é principalmente um desvio para o vermelho cosmológico. A luz não é esticada apenas porque a galáxia se move pelo espaço. Ela é esticada porque o próprio espaço se expande enquanto a luz viaja. Cada fóton atravessa um tecido cósmico em crescimento, e sua onda se alonga junto com esse tecido. Quanto mais distante a galáxia, mais tempo sua luz passou viajando através do espaço em expansão. Por isso, maior tende a ser o desvio para o vermelho. Essa relação transforma a luz distante em uma medida da história cósmica. Uma galáxia muito avermelhada pode estar enviando uma mensagem de um período em que o universo era jovem, menor e mais denso. O vermelho, nesse caso, não é apenas uma cor, é uma marca da expansão do espaço ao longo do tempo. A descoberta dessa relação mudou a posição filosófica da cosmologia. O universo deixou de ser um cenário imóvel e eterno para se tornar um sistema em evolução. Se hoje as distâncias cósmicas aumentam, então ontem elas eram menores, mais atrás ainda, menores. Ao retroceder essa expansão, chega-se à ideia de um estado primordial muito quente e denso, não como uma conclusão isolada, mas como uma consequência natural das observações combinadas com a relatividade geral. A constante de Hubble mede a taxa atual dessa expansão. Conhecê-la com precisão é uma das tarefas mais importantes da cosmologia moderna, porque ela ajuda a estimar a idade do universo. De forma simplificada, se sabemos a velocidade com que as galáxias se afastam e suas distâncias, podemos reconstruir quanto tempo teria sido necessário para que o cosmos evoluísse de uma condição muito mais compacta até o estado atual. É como rodar o filme cósmico ao contrário. As estimativas mais precisas, combinando a expansão observada com outros parâmetros cosmológicos, indicam que o universo tem aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Esse número não surge de uma única medição simples. Ele depende de um conjunto amplo de evidências. A radiação cósmica de fundo, a distribuição das galáxias, a abundância dos elementos leves e a geometria do espaço. Ainda assim, o desvio para o vermelho foi uma das primeiras grandes pistas de que o cosmos tinha uma idade finita. Também é importante lembrar que nem todo desvio para o vermelho tem a mesma origem. Em escalas menores, galáxias podem se mover por causa da gravidade local. Andrômeda, por exemplo, aproxima-se da Via Láctea e apresenta desvio para o azul. A expansão cósmica domina principalmente em escalas muito grandes, quando os movimentos locais se tornam pequenos diante do alongamento geral do espaço. O universo é dinâmico em muitos níveis, e a expansão é sua tendência de fundo. A luz das galáxias distantes, portanto, não chega intacta. Ela chega marcada pela viagem. Suas linhas espectrais revelam elementos químicos, velocidades, distâncias e épocas. Cada desvio para o vermelho é uma pista gravada no comprimento de onda, um vestígio de que o cosmos não está parado. O espaço cresce, o tempo deixa rastros, e a luz, ao atravessar a vastidão, preserva em silêncio a prova de que o universo está se afastando de si mesmo. Com essa descoberta,
A teoria do Big Bang deixou de ser apenas uma possibilidade matemática. Ela ganhou uma evidência observacional profunda. O universo se expande. E se ele se expande, sua história aponta para um passado mais quente, mais denso e mais compacto. O desvio para o vermelho não responde sozinho ao mistério da origem, mas ele mostra que o cosmos tem uma direção temporal, uma evolução mensurável e uma memória escrita na própria luz. Se o universo nasceu de um estado extremamente quente e denso, então algum vestígio desse calor antigo deveria ainda estar presente, não como fogo, não como luz visível brilhando entre as estrelas, mas como uma radiação quase imperceptível, diluída pela expansão do espaço. Durante décadas, essa foi uma previsão teórica. Hoje, ela é uma das evidências mais fortes do Big Bang, a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essa radiação é, em certo sentido, a imagem mais antiga que podemos obter do cosmos. Ela não mostra galáxias, estrelas ou planetas. Mostra uma época anterior a tudo isso, quando o universo tinha apenas cerca de 380 mil anos. Para um cosmos de 8 bilhões de anos, é como observar um retrato de infância, um retrato frio, quase uniforme, espalhado por todas as direções do céu. A ideia de que essa radiação deveria existir surgiu na década de 1940. George Gamow, ao lado de Ralph Alpher e Robert Herman, estudava as consequências de um universo primordial quente. Se nos primeiros minutos o cosmos foi denso o bastante para permitir reações nucleares, então ele também deveria ter sido preenchido por uma imensa quantidade de radiação. Essa radiação não simplesmente desapareceria, ela continuaria viajando, enfraquecida e esticada pela expansão cósmica. Em 1948, Alpher e Herman calcularam que esse brilho remanescente deveria ter hoje uma temperatura de poucos Kelvin acima do zero absoluto, algo em torno de 5 Kelvin. A previsão era notável. Ela sugeria que o universo inteiro estaria mergulhado em uma espécie de eco térmico, uma luz antiga transformada em micro-ondas. Mas na época, a ideia recebeu pouca atenção. Por muitos anos, essa assinatura do cosmos primordial permaneceu quase esquecida. Para entender por que essa radiação existe, precisamos voltar ao período em que o universo ainda não era transparente. Nos primeiros 380 mil anos após o Big Bang, o cosmos era um plasma extremamente quente e denso. Elétrons não estavam presos aos núcleos atômicos. Prótons, núcleos de hélio, elétrons livres e fótons formavam um oceano agitado de partículas carregadas. A luz existia, mas não podia viajar livremente. Cada fóton que tentava atravessar esse plasma logo encontrava um elétron livre e era espalhado em outra direção. Era como tentar enxergar através de uma neblina absoluta, só que em escala cósmica. A luz não conseguia seguir em linha reta por grandes distâncias. O universo era opaco, não porque faltasse luz, mas porque havia matéria carregada demais interagindo com ela o tempo todo. Esse período é muitas vezes associado à época dos fótons. A radiação dominava a dinâmica do universo jovem e as partículas estavam em interação constante. Tudo era quente demais para permitir a formação de átomos neutros estáveis. Qualquer tentativa de união entre elétrons e núcleos era rapidamente desfeita pela energia intensa dos fótons ao redor. O cosmos ainda não possuía a calma necessária para se tornar transparente, mas a expansão do universo trouxe resfriamento. À medida que o espaço crescia, a temperatura diminuía. Quando ela caiu para cerca de 3.000 Kelvin, ocorreu uma transição decisiva. Os elétrons livres passaram a se ligar aos núcleos, formando os primeiros átomos neutros, principalmente hidrogênio e hélio. Esse processo é chamado de recombinação, embora, naquele contexto, fosse a primeira formação estável desses átomos. Com os elétrons presos dentro dos átomos, os fótons deixaram de ser espalhados continuamente. A neblina cósmica se dissipou. Pela primeira vez, a luz pôde atravessar o universo por longas distâncias, sem ser interrompida a todo instante. Aqueles fótons libertados nesse momento continuam viajando até hoje. Eles formam a radiação cósmica de fundo, a luz mais antiga que nossos instrumentos conseguem detectar diretamente. Na época em que foi emitida, essa radiação correspondia a um universo muito mais quente, com temperatura de aproximadamente 3.000 Kelvin. Ao longo de bilhões de anos, porém,
A expansão do espaço esticou seus comprimentos de onda. O que antes era luz visível ou próxima do infravermelho foi deslocado para a região das micro-ondas. Hoje, sua temperatura é de apenas cerca de 2.725 Kelvin acima do zero absoluto. A descoberta dessa radiação não aconteceu como uma busca direta planejada pelos seus descobridores. Em 1964, Arno Penzias e Robert Wilson trabalhavam nos laboratórios Bell, em Holmdel, Nova Jersey, com uma antena de corneta altamente sensível. O instrumento havia sido projetado para comunicações por satélite e radioastronomia. Eles tentavam eliminar todas as fontes de ruído do sistema para obter medições limpas, mas havia um problema persistente. Um sinal fraco e constante aparecia em todas as direções. Não importava para onde a antena fosse apontada. O ruído continuava. Não dependia da hora do dia, da estação do ano ou de uma fonte específica no céu. Penzias e Wilson examinaram o equipamento, buscaram interferências terrestres, consideraram sinais urbanos e até removeram resíduos deixados por pombos dentro da antena. Nada resolvia. O chiado permanecia. Enquanto isso, na Universidade de Princeton, Robert Dicke, James Peebles, P.G. Rowe e David Wilkinson trabalhavam justamente na ideia de detectar a radiação prevista por um universo primordial quente. Eles haviam redescoberto a previsão de que deveria existir um fundo uniforme de micro-ondas espalhado pelo céu. Quando os dois grupos entraram em contato, a conclusão surgiu quase imediatamente. O ruído inexplicável não era falha do equipamento. Era o eco térmico do Big Bang. Penzias e Wilson tinham encontrado por acaso a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A descoberta foi publicada em 1965 e se tornou uma das evidências mais decisivas da cosmologia moderna. Mais tarde, em 1978, os dois receberam o Prêmio Nobel de Física. O sinal que eles tentaram eliminar era, na verdade, uma mensagem vinda da juventude do universo, preservada no frio quase absoluto do espaço. A radiação cósmica de fundo é extremamente uniforme. Em qualquer direção que observamos, sua temperatura é quase a mesma. As diferenças são minúsculas, da ordem de uma parte em 100.000. Essa uniformidade confirma que o universo primordial era, em grande escala, notavelmente homogêneo. Mas a parte mais reveladora está justamente nas pequenas imperfeições. Elas não são ruídos sem importância. São as sementes de tudo o que viria depois. Essas pequenas variações de temperatura indicam regiões ligeiramente mais densas e ligeiramente menos densas no universo jovem. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade amplificou essas diferenças quase invisíveis. Onde havia um pouco mais de matéria, mais matéria foi atraída. Com o tempo, surgiram nuvens maiores, depois estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias e a grande teia cósmica. Sem essas irregularidades iniciais, o universo poderia ter permanecido quase uniforme e sem estrutura. Medições cada vez mais precisas transformaram a radiação cósmica de fundo em uma ferramenta de alta precisão. O satélite COBE, lançado pela NASA em 1989, confirmou que essa radiação possui um espectro de corpo negro quase perfeito, exatamente como se espera de uma radiação térmica vinda do universo primordial. Essa confirmação foi crucial. Mostrava que o brilho detectado não era uma mistura aleatória de fontes, mas uma assinatura física coerente. O COBE também detectou as pequenas flutuações de temperatura que indicavam as sementes da estrutura cósmica. Depois dele, a missão WMAP, lançada em 2001, produziu mapas muito mais detalhados dessas variações. Com esses dados, os cosmólogos puderam estimar com maior precisão a idade do universo, sua geometria e sua composição, incluindo a proporção de matéria comum, matéria escura e energia escura. A radiação antiga tornou-se uma espécie de mapa genético do cosmos. Mais tarde, o satélite Planck, da Agência Espacial Europeia, refinou ainda mais essa imagem. Seus mapas da radiação cósmica de fundo estão entre os registros mais detalhados do universo jovem. Eles permitiram testar modelos cosmológicos com grande rigor, restringindo possibilidades e revelando a extraordinária coerência do quadro geral. Quanto mais precisamente essa luz antiga era medida,
mais ela confirmava a história de um universo que começou quente, denso, opaco e em expansão. A radiação cósmica de fundo não é apenas uma relíquia passiva. Ela é uma janela direta para uma época inacessível por qualquer telescópio comum. Antes dela, a luz não viajava livremente. Depois dela, o universo tornou-se transparente e pôde começar sua longa história visível. Por isso, ela marca uma fronteira observacional. Não vemos com fótons o que aconteceu antes desse momento, mas podemos estudar as marcas deixadas ali, sua existência, sua temperatura, seu espectro de corpo negro, sua uniformidade e suas pequenas anisotropias se encaixam nas previsões do modelo do Big Bang. Juntas, essas propriedades formam um conjunto difícil de explicar por modelos alternativos simples. A radiação cósmica de fundo mostra que o universo foi mais quente no passado, que esfriou com a expansão e que pequenas flutuações iniciais deram origem à estrutura que vemos hoje. Sem essa descoberta, o Big Bang ainda poderia ser uma hipótese forte, apoiada pela expansão cósmica e pela abundância dos elementos leves. Mas, com a radiação cósmica de fundo, a teoria ganhou algo mais profundo, uma imagem direta da infância do universo. Um brilho fraco, frio e quase uniforme que atravessa o céu inteiro. Uma luz tão antiga, que nasceu antes das primeiras estrelas e ainda assim continua chegando até nós, como se o cosmos nunca tivesse deixado de lembrar sua origem. O Big Bang não explica apenas por que o universo se expande ou por que existe uma radiação antiga preenchendo o espaço. Ele também deixa uma assinatura na própria composição química do cosmos. Quando observamos o universo em grande escala, encontramos uma predominância esmagadora de hidrogênio e hélio, acompanhada por traços de lítio. Essa proporção não é acidental. Ela nasce de um processo que ocorreu nos primeiros minutos da história cósmica, a nucleossíntese do Big Bang. Para entender esse processo, é preciso voltar a uma época em que não existiam átomos, moléculas, estrelas nem planetas. O universo era um caldo extremamente quente e denso de partículas fundamentais. Prótons, nêutrons, elétrons, pósitrons, neutrinos e fótons interagiam em um ambiente de energia quase inimaginável. As temperaturas chegavam a bilhões de Kelvin. Nessas condições, qualquer estrutura mais complexa era instável. A matéria ainda não tinha encontrado a forma duradoura que conhecemos hoje. Nos primeiros instantes, prótons e nêutrons podiam se transformar uns nos outros por meio de interações envolvendo a força nuclear fraca. O equilíbrio entre eles dependia da temperatura do universo e da pequena diferença de massa entre essas partículas. À medida que o cosmos se expandia e esfriava, a conversão de nêutrons em prótons tornou-se mais favorecida. Com isso, surgiu um excesso de prótons. Aproximadamente, havia 7 prótons para cada nêutron. Essa proporção foi decisiva. Ela determinou quanto hélio poderia ser formado depois. O nêutron é indispensável para construir núcleos atômicos mais pesados que o hidrogênio simples. Sem nêutrons suficientes, não haveria hélio em quantidade significativa. Com nêutrons demais, a composição do universo seria muito diferente. O equilíbrio alcançado nos primeiros segundos preparou, silenciosamente, a química básica do cosmos. A nucleossíntese começou a se tornar possível quando o universo tinha cerca de 1 segundo e sua temperatura havia caído para aproximadamente 10 bilhões de Kelvin. Nesse estágio, a força nuclear forte já podia unir prótons e nêutrons em núcleos. Mas havia um obstáculo. O ambiente ainda estava cheio de fótons extremamente energéticos, capazes de destruir qualquer núcleo recém-formado. A matéria tentava se organizar, mas a radiação intensa desfazia suas primeiras tentativas. Esse obstáculo é conhecido como gargalo do deutério. O deutério é um isótopo do hidrogênio formado por um próton e um nêutron. Ele é o primeiro degrau para a construção de núcleos mais pesados. Sem deutério estável, não é possível avançar para hélio 3, hélio 4 ou lítio. Porém, enquanto a temperatura permanecia acima de cerca de 900 milhões de Kelvin, os fótons destruíam o deutério quase imediatamente depois de sua formação. A verdadeira nucleossíntese só pôde avançar quando o universo esfriou o bastante para que o deutério sobrevivesse. Isso ocorreu por volta de 3 minutos e 46 segundos após o Big Bang. Esse tempo, minúsculo em comparação com a idade atual do cosmos,
foi suficiente para transformar radicalmente seu futuro químico. Quando o gargalo foi superado, os núcleos de deutério passaram a resistir por tempo suficiente para participar de novas reações de fusão. A partir daí, as reações aconteceram rapidamente. Núcleos de deutério se combinaram com prótons e nêutrons, formando hélio 3 e outros núcleos leves. Em seguida, esses núcleos participaram de novas fusões, levando à formação de hélio 4. O hélio 4, composto por 2 prótons e 2 nêutrons, é extremamente estável. Por isso, tornou-se o principal produto da nucleossíntese primordial, além do hidrogênio. A natureza parecia encontrar ali uma configuração resistente em meio ao resfriamento acelerado. Quase todos os nêutrons disponíveis acabaram presos em núcleos de hélio 4. Como havia aproximadamente um nêutron para cada 7 prótons, a conta levou a uma proporção característica. Para formar um núcleo de hélio 4, eram necessários 2 nêutrons e 2 prótons. Os prótons restantes permaneciam como núcleos de hidrogênio simples. O resultado previsto é um universo composto, em massa, por cerca de 75% de hidrogênio e 25% de hélio 4. Essa previsão é uma das grandes vitórias do modelo do Big Bang. Ela não é vaga nem meramente qualitativa. A física dos primeiros minutos permite calcular proporções específicas. O universo deveria conter muito hidrogênio, uma fração significativa de hélio e apenas pequenas quantidades de outros elementos leves. E é exatamente esse padrão que aparece quando os astrônomos estudam regiões antigas e pouco alteradas pela evolução estelar. Além do hélio 4, a nucleossíntese primordial deixou traços de deutério, hélio 3 e lítio-zete. Nem todo o deutério foi consumido nas reações seguintes. Uma pequena parte permaneceu. O mesmo aconteceu com o hélio 3. Já o lítio-zete surgiu em quantidades muito pequenas, por caminhos que envolvem reações entre hélio 4, hélio 3 e também o decaimento de berílio-zete. Esses elementos são raros, mas cientificamente valiosos, porque funcionam como fósseis químicos dos primeiros minutos. O universo primordial, porém, não conseguiu fabricar quantidades relevantes de elementos mais pesados que o lítio. O motivo não foi falta de energia no começo, mas a velocidade da expansão e do resfriamento. Para construir carbono, oxigênio ou elementos ainda mais pesados, seriam necessárias cadeias de fusão mais complexas e condições que permanecessem adequadas por mais tempo. O cosmos jovem esfriou e se diluiu rápido demais para que essas reações prosseguissem de forma eficiente. Assim, os elementos que compõem rochas, oceanos, atmosferas e organismos vivos não nasceram em grande quantidade no Big Bang. Carbono, oxigênio, nitrogênio, silício, ferro e muitos outros foram forjados muito depois, no interior das estrelas e nas explosões de supernovas. O Big Bang preparou a matéria leve. As estrelas, bilhões de anos mais tarde, transformariam essa matéria em uma química mais rica. A complexidade material do universo exigiu tempo. Para testar a nucleossíntese do Big Bang, os astrônomos procuram ambientes tão antigos e pouco processados quanto possível. Eles estudam nuvens de gás distantes iluminadas por quasares, objetos extremamente luminosos alimentados por buracos negros supermassivos em galáxias jovens. Também observam estrelas antigas e pobres em metais nos halos das galáxias. Esses lugares preservam, até certo ponto, a composição de uma época anterior à intensa transformação química promovida por gerações de estrelas. Na astronomia, a palavra metais tem um sentido particular. Ela se refere a quase todos os elementos mais pesados que hélio. Uma estrela pobre em metais, portanto, é uma estrela formada a partir de material pouco enriquecido por gerações anteriores de fusão estelar. Esse tipo de estrela funciona como um arquivo químico. Sua composição ajuda a reconstruir o que existia antes que o universo fosse profundamente alterado por explosões estelares e ciclos de formação de novas estrelas. As medições da abundância de hélio 4 mostram uma fração em massa muito próxima de 24% a 25%, em excelente concordância com as previsões da nucleossíntese do Big Bang. Essa coincidência seria difícil de explicar por acaso. O hélio não aparece simplesmente porque estrelas o produzem. Ele já estava presente em grande quantidade antes da primeira geração estelar. A proporção observada aponta para um universo que, em seus primeiros minutos,
foi quente e denso o bastante para fundir núcleos leves. O deutério oferece um teste ainda mais sensível. Ele é facilmente destruído no interior das estrelas, e por isso sua abundância primordial precisa ser medida em regiões de gás pouco processadas. Observações de nuvens distantes, vistas contra a luz de quasares, revelam quantidades de deutério que combinam muito bem com os cálculos do modelo do Big Bang. Como o deutério depende fortemente das condições físicas dos primeiros minutos, essa concordância é uma confirmação poderosa. O Lithiosat apresenta uma situação mais complexa. As observações de sua abundância em estrelas antigas não se ajustam de forma tão simples quanto as do hélio e do deutério, e esse ponto continua sendo discutido na cosmologia e na astrofísica estelar. Ainda assim, a existência de pequenas quantidades de lítio primordial permanece dentro do quadro geral da nucleossíntese do Big Bang. A questão está nos detalhes precisos, não na estrutura central do modelo. Outro aspecto importante é que essas abundâncias dependem da quantidade de matéria bariônica no universo. Matéria bariônica é a matéria comum feita de prótons e nêutrons, isto é, a matéria que forma átomos, estrelas, planetas e nossos próprios corpos. Ao comparar as previsões da nucleossíntese com as observações, os cosmólogos conseguem estimar a densidade dessa matéria comum. O resultado é surpreendente. Ela representa apenas uma pequena fração do conteúdo total do cosmos. As estimativas indicam que a matéria bariônica corresponde a cerca de 4% a 5% do conteúdo total de massa e energia do universo. Todo o material familiar, todos os átomos das galáxias, estrelas, planetas, poeira, gás e seres vivos compõem apenas uma pequena parcela da realidade cósmica. O restante está associado à matéria escura e à energia escura, componentes inferidos por seus efeitos gravitacionais e cosmológicos, mas ainda não compreendidos em sua natureza fundamental. Nesse sentido, a nucleossíntese do Big Bang faz mais do que explicar a origem dos primeiros elementos. Ela revela que a matéria comum é minoritária. O mesmo processo que descreve a formação de hidrogênio e hélio também aponta para a existência de algo além do que brilha, além do que forma átomos, além do que podemos tocar. A química primordial abre uma janela para a composição invisível do universo. Os elementos leves são fósseis de uma época em que não havia estrelas para iluminar o espaço. Suas proporções carregam a memória de temperaturas, densidades e reações nucleares ocorridas poucos minutos após o Big Bang. Cada átomo de hidrogênio primordial, cada núcleo de hélio antigo, cada traço de deutério preservado no gás distante é uma pista deixada por um cosmos recém-nascido, ainda quente demais para formar átomos, mas já frio o bastante para começar a construir matéria duradoura. A concordância entre teoria e observação torna a nucleossíntese primordial um dos pilares do modelo do Big Bang. A expansão do universo mostra que o cosmos tem uma história dinâmica. A radiação cósmica de fundo revela sua infância luminosa, e os elementos leves mostram que, nos primeiros minutos, a física nuclear realmente operou nas condições previstas. A matéria mais simples do universo, em silêncio, confirma que tudo já foi muito mais quente, mais denso e profundamente diferente. Os primeiros instantes do universo são a região mais extrema da história cósmica. Ali, nossas teorias ainda funcionam como lanternas apontadas para uma névoa muito densa. A radiação cósmica de fundo nos mostra o cosmos quando ele tinha 380 mil anos. A nucleossíntese revela o que aconteceu nos primeiros minutos. Mas antes disso, entramos em um domínio onde a física conhecida é esticada até seus limites e onde cada afirmação precisa ser tratada como modelo, extrapolação ou hipótese. Não podemos observar diretamente essa época primordial. Nenhum fóton vindo dos primeiros instantes chega livremente até nós. O que os cientistas fazem é combinar a relatividade geral, que descreve a gravidade e o espaço-tempo em grande escala, com a física de partículas, que descreve o comportamento da matéria e das forças em escalas minúsculas. A partir dessas teorias, é possível reconstruir, com cautela, uma sequência provável de fases que o universo atravessou ao esfriar. A primeira fronteira concebível é chamada de época de Planck. Ela vai do tempo zero, em uma linguagem ainda problemática, até cerca de 10 elevado a menos 43 segundos após o Big Bang. Esse intervalo é tão pequeno
que quase escapa ao significado intuitivo da palavra tempo. Segundo as extrapolações atuais, o universo estaria concentrado em uma escala menor que a de um próton, com temperatura próxima de 10 elevado a 32 Kelvin. Nessas condições, acredita-se que as 4 forças fundamentais da natureza ainda não fossem separadas como as conhecemos hoje. Gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca poderiam ter existido como manifestações de uma única realidade física. Mas é justamente aí que as teorias atuais deixam de ser suficientes. A relatividade geral e a mecânica quântica, tão bem-sucedidas em seus próprios domínios, não se encaixam completamente nesse regime extremo. Para compreender a época de Planck, seria necessária uma teoria completa da gravidade quântica. Essa teoria ainda não existe de forma confirmada experimentalmente. Propostas como a teoria das cordas e a gravidade quântica em loop tentam aproximar esses 2 pilares da física moderna, mas nenhuma delas se tornou uma descrição final comprovada. Por isso, a época de Planck permanece como a zona mais obscura do começo, não por falta de imaginação, mas por falta de uma teoria testada. À medida que o universo se expandiu e esfriou além do tempo de Planck, a gravidade teria se separado das demais forças. Esse momento marca o início da chamada época de grande unificação, que teria durado até aproximadamente 10 elevado a menos 36 segundos após o Big Bang. Nessa fase, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e o eletromagnetismo ainda poderiam estar unidos em uma única força de grande unificação, enquanto a gravidade já seguia uma dinâmica própria. Esse cenário vem das chamadas teorias de grande unificação, modelos que tentam mostrar como 3 das 4 forças fundamentais poderiam se comportar como uma só, em energias extremamente altas. Essas energias estão muito além do que conseguimos reproduzir diretamente em aceleradores de partículas. Por isso, a grande unificação permanece hipotética. Ainda assim, ela oferece uma linguagem matemática para pensar o universo quando a temperatura era tão alta que as distinções familiares entre forças talvez ainda não existissem. É também nesse período que muitos modelos situam a inflação cósmica. Se ela ocorreu, foi uma fase de expansão exponencial extremamente breve, talvez entre 10 elevado a menos 36 e 10 elevado a menos 32, segundo após o Big Bang. Durante esse intervalo quase inconcebível, o espaço teria se expandido por um fator imenso, possivelmente de pelo menos 10 elevado a 26. A inflação será examinada em mais detalhe depois, mas seu lugar nessa cronologia é essencial. A inflação, se realmente aconteceu, teria suavizado irregularidades iniciais, diluído certas relíquias hipotéticas e ajudado a explicar por que o universo observável parece tão uniforme e geometricamente próximo do plano. Ela não foi uma explosão de matéria para dentro de um vazio. Foi uma expansão do próprio espaço em um ritmo acelerado. O mecanismo exato ainda é desconhecido, mas muitos modelos atribuem esse processo a um campo hipotético chamado campo inflaton. Depois da época de grande unificação, o universo continuou esfriando. Em algum momento, a força nuclear forte teria se separado da força eletrofraca. Restariam, unificados, o eletromagnetismo e a força nuclear fraca. Essa fase é chamada de época eletrofraca. Em torno de 10 elevado a menos 12 segundo após o Big Bang, a temperatura ainda seria absurdamente alta, talvez perto de 10 elevado a 15 Kelvin, muito além do interior das estrelas mais quentes. Nesse ambiente, partículas fundamentais como quarks, leptons, elétrons, neutrinos e suas antipartículas existiam em abundância. Elas não formavam átomos, nem núcleos, nem qualquer estrutura estável no sentido comum. O universo era uma mistura violentamente energética, onde partículas colidiam, transformavam-se e voltavam a surgir a partir da energia disponível. A distinção entre matéria e radiação, embora fisicamente real, ainda fazia parte de um equilíbrio muito mais instável do que o que vemos hoje. Um evento decisivo dessa etapa foi a quebra da simetria eletrofraca. Segundo o modelo padrão da física de partículas, em energias muito altas, o eletromagnetismo e a força nuclear fraca se comportam como uma única força eletrofraca. Quando o universo esfriou abaixo de certo limiar,
essa simetria se rompeu. A força eletromagnética e a força fraca passaram a se manifestar separadamente, assumindo as formas distintas que governam a física atual. Essa transição está ligada ao mecanismo de Higgs. O campo de Higgs, presente no espaço, interage com partículas fundamentais e está associado ao fato de muitas delas terem massa. Antes da quebra da simetria eletrofraca, dentro dessa descrição, depois da transição, sua interação com o campo de Higgs deu origem às massas que conhecemos. Foi uma mudança silenciosa, mas profunda, nas regras da matéria. Por volta de 10 elevado a menos 6 segundos após o Big Bang, o universo teria esfriado para algo em torno de trilhões de Kelvin. Entramos então na época dos quarks, ou na transição para a época dos hadrons. Até esse momento, os quarks ainda podiam existir de forma livre, mergulhados em um plasma quark-gluon. Gluons, as partículas associadas à força nuclear forte, circulavam nesse meio, mantendo interações intensas entre os quarks. O plasma quark-gluon era um estado da matéria muito diferente de qualquer gás comum. Nele, os blocos fundamentais de prótons e nêutrons ainda não estavam confinados dentro dessas partículas. Quarks e gluons moviam-se em uma espécie de fluido primordial, extremamente quente e denso. Experimentos modernos em aceleradores, como colisões de íons pesados, conseguem produzir por instantes estados semelhantes, embora não recriem as condições totais do universo nascente. Conforme a temperatura continuou caindo, a força nuclear forte passou a confinar os quarks. Eles deixaram de existir livremente e se combinaram para formar partículas compostas chamadas hadrons. Esse processo é chamado de hadronização. Os hadrons mais importantes para o futuro cósmico foram prótons e nêutrons. Prótons são formados por 2 quarks up e 1 quark down. Nêutrons, por 1 quark up e 2 quarks down. Com a hadronização, os futuros constituintes dos núcleos atômicos estavam presentes. Mas o universo ainda era dominado por colisões e aniquilações. Para cada partícula de matéria, deveria existir uma antipartícula correspondente. Prótons tinham antiprótons, nêutrons tinham antinêutrons, elétrons tinham pósitrons. Em condições simétricas, matéria e antimatéria deveriam ter surgido em quantidades iguais, e quando se encontram, elas se aniquilam, transformando massa em energia. Aqui surge um dos grandes enigmas da cosmologia: a assimetria entre matéria e antimatéria. Se o universo inicial tivesse produzido exatamente a mesma quantidade de matéria e antimatéria, quase tudo teria se aniquilado. O cosmos atual seria preenchido principalmente por radiação, sem sobra suficiente de partículas para formar galáxias, estrelas, planetas ou vida. Mas não foi isso que aconteceu. O universo observável é dominado por matéria, enquanto a antimatéria aparece apenas em quantidades muito pequenas. A explicação mais aceita é que, nos primeiros instantes, existiu uma assimetria minúscula favorecendo a matéria. Talvez algo como uma partícula extra de matéria para cada bilhão de pares matéria-antimatéria. Essa diferença quase imperceptível teria sobrevivido depois que o restante se aniquilou. O processo que poderia gerar essa vantagem é chamado de bariogênese. Ele ainda é uma área ativa de pesquisa, possivelmente envolvendo física além do modelo padrão. Essa pequena sobra foi decisiva. Tudo o que vemos hoje, das estrelas aos corpos humanos, pode descender desse excesso primordial de matéria. A maior parte das partículas e antipartículas desapareceu em ondas de energia, mas uma fração permaneceu. O universo não se tornou apenas luz, tornou-se também matéria. E essa matéria residual, depois de muitas transformações, formaria os núcleos, os átomos e as estruturas cósmicas. Por volta de 1 segundo após o Big Bang, o universo havia esfriado para cerca de 10 bilhões de Kelvin. A fase mais intensa de aniquilação matéria-antimatéria já estava em grande parte concluída. Prótons e nêutrons eram partículas estáveis e distintas. Elétrons ainda participavam de interações com pósitrons e fótons, mas a composição básica do cosmos começava a assumir uma forma mais reconhecível. Ainda não havia átomos, nem mesmo núcleos estáveis em quantidade significativa. Nesse momento, o universo continuava sendo um plasma extremamente quente, preenchido por prótons, nêutrons, elétrons, fótons e neutrinos. Os neutrinos, partículas muito leves e de interação fraca,
começaram a se desacoplar do restante da matéria e da radiação por volta dessa época, formando um fundo cósmico de neutrinos que deve existir até hoje, embora seja extraordinariamente difícil de detectar diretamente. Seria outra relíquia do tempo em que tudo era denso e incandescente. A partir desse ponto, o cosmos estava pronto para a próxima etapa, a nucleossíntese do Big Bang. Os prótons e nêutrons que haviam sobrevivido poderiam começar a se combinar, formando os primeiros núcleos leves. Ainda levaria muito tempo para os elétrons se ligarem a esses núcleos e criarem átomos neutros. Mas a matéria já havia atravessado suas primeiras grandes metamorfoses. Da energia pura surgiram partículas. Das partículas livres surgiram prótons e nêutrons. Estudar esses instantes iniciais é estudar o momento em que as leis que hoje parecem estáveis estavam assumindo sua forma. Muitas partes desse quadro ainda dependem de modelos, extrapolações e hipóteses. Mesmo assim, elas se conectam a teorias testadas em aceleradores e a evidências cosmológicas indiretas. O começo do universo não é apenas uma história sobre distância e tempo. É uma história sobre como a realidade física se separou, esfriou e adquiriu estrutura. Mesmo com todo o seu sucesso, o modelo padrão do Big Bang deixou algumas perguntas difíceis no caminho. Ele explicava a expansão do universo, a radiação cósmica de fundo e a abundância dos elementos leves. Ainda assim, certas propriedades do cosmos pareciam ajustadas de maneira estranhamente precisa. O universo era uniforme demais, plano demais e limpo demais para que a versão mais simples da teoria explicasse tudo sem uma etapa adicional. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de inflação cósmica. Em 1980, o físico norte-americano Alan Guth propôs que o universo teria passado por uma fase extremamente breve de expansão exponencial logo após o Big Bang. Não uma expansão comum, gradual, como a que observamos hoje, mas um crescimento quase inimaginável do próprio espaço em uma fração mínima de segundo. Essa hipótese mudaria profundamente a forma como os cosmólogos pensavam os primeiros instantes do cosmos. A inflação teria ocorrido muito cedo, talvez começando por volta de 10 elevado a menos 36 segundo após o Big Bang e terminando por volta de 10 elevado a menos 32 segundo. Esse intervalo é menor do que um trilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de segundo. Mesmo assim, o Nutu, esse momento quase impossível de visualizar, o universo poderia ter se expandido por um fator de pelo menos 10. Para imaginar essa escala, pense em uma região menor que um próton sendo esticada até algo do tamanho de uma fruta, ou talvez muito além disso, em um tempo absurdamente curto. A analogia é imperfeita, mas ajuda a sentir a violência matemática da ideia. Não era matéria explodindo para dentro de um vazio. Era o próprio tecido do espaço aumentando de tamanho em ritmo acelerado, carregando consigo tudo o que existia naquele estado primordial. Esse processo teria sido impulsionado por um campo hipotético chamado campo inflaton. Segundo os modelos inflacionários, esse campo possuía propriedades incomuns, capazes de gerar um tipo de gravidade repulsiva. Em vez de frear a expansão, como a gravidade comum tenderia a fazer, ele teria empurrado o espaço para uma expansão acelerada. Quando o campo inflaton decaiu, sua energia teria se transformado na matéria quente e na radiação que preencheram o universo jovem. Uma das razões pelas quais a inflação se tornou tão influente é que ela resolve o chamado problema da planura. As observações da radiação cósmica de fundo mostram que a geometria do universo é extraordinariamente próxima da plana. Em cosmologia, plano não significa sem profundidade, mas sim um espaço onde linhas paralelas permanecem paralelas em grande escala, como em uma folha idealmente lisa. Um universo curvo, por outro lado, poderia ser fechado como uma esfera ou aberto como uma cela. Segundo a relatividade geral, a geometria do universo depende de sua densidade total de energia. Para que o cosmos seja plano, essa densidade precisa estar muito próxima de um valor crítico. Se no começo ela fosse um pouco maior, o universo poderia ter se curvado positivamente e recolapsado rapidamente. Se fosse um pouco menor, poderia ter se expandido tão depressa que estruturas como galáxias talvez nunca se formassem. O equilíbrio observado parece exigir uma precisão extrema. Sem inflação,
Essa proximidade da densidade crítica parece quase misteriosa. Uma diferença minúscula no universo primordial teria crescido ao longo de bilhões de anos, gerando um cosmos muito mais curvo do que o observado. A inflação oferece uma solução elegante. Assim como a superfície de um balão muito inflado parece plana quando observamos apenas uma pequena região, a expansão exponencial teria esticado qualquer curvatura inicial até que o universo observável parecesse praticamente plano. Outro desafio era o problema do horizonte. A radiação cósmica de fundo tem quase a mesma temperatura em todas as direções do céu. Isso significa que regiões hoje separadas por distâncias enormes apresentam condições térmicas quase idênticas. No modelo do Big Bang sem inflação, muitas dessas regiões nunca teriam tido tempo suficiente para trocar luz, calor ou informação. Elas estariam causalmente desconectadas. Então surge a pergunta: como chegaram a temperaturas tão parecidas? A inflação responde propondo que todas essas regiões vieram de uma área inicial extremamente pequena, que antes da expansão acelerada estava causalmente conectada. Essa pequena região poderia ter alcançado o equilíbrio térmico. Depois, a inflação a esticou a escalas cósmicas, separando partes que antes estavam próximas. Assim, quando olhamos para lados opostos do céu e vemos quase a mesma temperatura na radiação cósmica de fundo, talvez estejamos vendo pedaços distantes de uma mesma região primordial. Há ainda o problema dos monopolos magnéticos. Algumas teorias de grande unificação prevêem partículas hipotéticas que carregariam um polo magnético isolado, norte ou sul, diferente dos ímãs comuns, que sempre possuem ambos. Se essas teorias estiverem corretas, o universo muito quente dos primeiros instantes deveria ter produzido muitos monopolos. O problema é que nenhum deles foi observado de forma conclusiva. Sua ausência exigia uma explicação. A inflação oferece uma saída. Se os monopolos foram produzidos antes ou durante o início da fase inflacionária, a expansão exponencial teria diluído sua densidade de maneira extrema. Eles poderiam existir, mas estariam tão espalhados pelo universo observável que a chance de encontrá-los seria praticamente nula. Assim, a inflação não precisa negar completamente a previsão dessas partículas. Ela apenas torna sua presença atual quase indetectável. Além de resolver problemas, a inflação também fornece uma origem possível para as estruturas do universo. A mecânica quântica afirma que campos físicos possuem pequenas flutuações inevitáveis. Durante a inflação, essas flutuações microscópicas no campo inflaton teriam sido esticadas para escalas macroscópicas. O que antes eram perturbações quânticas minúsculas tornou-se uma distribuição de pequenas diferenças de densidade no tecido cósmico. Depois que a inflação terminou, essas variações permaneceram como sementes. Regiões ligeiramente mais densas atraíram mais matéria por gravidade. Ao longo de bilhões de anos, essas diferenças cresceram. Primeiro formaram nuvens, depois estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias e, por fim, a grande teia cósmica. A estrutura atual do universo, com filamentos imensos e vazios gigantescos, pode ter começado como uma oscilação quase imperceptível no mundo quântico. A radiação cósmica de fundo preserva marcas dessas flutuações iniciais. Seus mapas mostram pequenas anisotropias, variações de temperatura extremamente sutis espalhadas pelo céu. O padrão dessas variações combina de maneira notável com as previsões gerais da inflação. Em particular, elas aparecem em muitas escalas diferentes, quase como se o universo tivesse recebido um conjunto amplo de sementes de densidade durante sua expansão acelerada. Missões como COBE, WMAP e Planck mediram essas marcas com precisão crescente. Seus resultados fortaleceram a ideia de que a inflação faz parte da melhor descrição disponível para o universo primordial. Isso não significa que todos os detalhes estejam resolvidos. Existem vários modelos inflacionários, com diferentes formas para o campo inflaton e diferentes previsões específicas. A estrutura geral é poderosa, mas a identidade física do mecanismo ainda permanece desconhecida. Uma das buscas mais importantes envolve a polarização da radiação cósmica de fundo, especialmente os chamados modos B. Alguns modelos de inflação preveem que a expansão acelerada teria produzido ondas gravitacionais primordiais, que poderiam deixar um padrão específico nessa polarização. Detectar esse sinal de forma clara
seria uma evidência extraordinária de processos ocorridos em uma escala de energia extremamente alta. Até agora, essa busca continua aberta e exige medições muito delicadas. Por isso, a inflação ocupa uma posição peculiar na cosmologia. Ela é amplamente usada, resolve problemas profundos e se encaixa bem em várias observações. Ao mesmo tempo, ainda depende de um campo hipotético que não foi identificado diretamente. Não sabemos com certeza qual era a sua natureza, por que começou, por que terminou, ou se o processo ocorreu exatamente como os modelos mais simples descrevem. A física moderna admite essa possibilidade com força, mas ainda não a fechou como fato absoluto. Mesmo assim, a inflação transformou a narrativa do Big Bang. Ela não substitui o modelo padrão, mas o amplia. Em vez de aceitar como dados iniciais a planura, a uniformidade e as sementes da estrutura cósmica, a inflação oferece um mecanismo para produzi-las. Ela desloca algumas perguntas para um nível mais profundo, mas também conecta propriedades aparentemente misteriosas do universo atual a uma fase breve e radical de sua juventude. Se a inflação aconteceu, então tudo o que conseguimos observar hoje pode ter vindo de uma região inicial minúscula, esticada além de qualquer intuição. O céu inteiro, com bilhões de galáxias, poderia ser apenas uma pequena parte de algo muito maior. Uma flutuação microscópica teria se tornado arquitetura cósmica. Um instante menor que qualquer experiência humana teria moldado bilhões de anos de evolução. O universo, nesse cenário, carrega em sua vastidão a memória de uma expansão quase silenciosa e quase absoluta. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo não se parecia com nada que a experiência humana consiga imaginar. Não havia átomos, não havia estrelas, não havia poeira, rocha ou gás no sentido familiar. Havia um ambiente de temperatura e densidade extremas, onde energia e matéria ainda não estavam separadas de maneira estável. O cosmos era um oceano incandescente de interações, no qual partículas surgiam, desapareciam e se transformavam umas nas outras em ritmos quase inconcebíveis. A chave para compreender essa transformação está em uma das equações mais conhecidas da física, E igual a mc². Ela expressa a equivalência entre massa e energia. Massa pode ser convertida em energia, como ocorre em reações nucleares. Mas o caminho inverso também é possível. Energia, quando concentrada o suficiente, pode se converter em massa. No universo primordial, havia energia em abundância. Cada colisão suficientemente intensa podia dar origem a partículas reais. Fótons, as partículas da luz, carregavam energias imensas naquele ambiente. Quando dois fótons extremamente energéticos colidiam, sua energia podia se transformar em um par de partículas, uma partícula de matéria e sua antipartícula correspondente. Um exemplo simples seria a criação de um elétron e de um pósitron, sua contraparte de antimatéria. Esse processo não era raro. Nos primeiros momentos, ele ocorria continuamente em todo o universo, mas a criação não vinha sozinha. Quando uma partícula encontrava sua antipartícula, ambas podiam se aniquilar, convertendo sua massa de volta em energia, geralmente na forma de fótons. Assim, o universo jovem era atravessado por um ciclo incessante. Energia formando pares de partículas e antipartículas, partículas se chocando, aniquilando-se e retornando à radiação. A matéria ainda não era uma presença tranquila. Era uma possibilidade que surgia e desaparecia dentro de um plasma primordial. Esse plasma continha quarks, leptons, neutrinos, fótons e suas respectivas antipartículas. Quarks são os constituintes fundamentais de prótons e nêutrons. Leptons incluem partículas como elétrons e neutrinos. Tudo se movia em velocidades relativísticas, isto é, próximas de uma fração significativa da velocidade da luz. As colisões eram constantes. As identidades das partículas, embora definidas pelas leis físicas, faziam parte de um equilíbrio violento mantido pela temperatura extrema do cosmos nascente. Durante uma fase muito inicial, o universo existia como um plasma quark-gluon. Quarks ainda não estavam presos dentro de prótons e nêutrons. Eles circulavam livremente junto com gluons, partículas associadas à força nuclear forte. Esse estado da matéria não se parece com um gás comum. É mais próximo de um fluido primordial denso,
onde os blocos que mais tarde formariam os núcleos atômicos ainda não tinham sido confinados em estruturas estáveis. À medida que o universo se expandia, sua temperatura caía. Por volta de 1 microsegundo após o Big Bang, ou 1 milionésimo de segundo, a temperatura teria diminuído para algo em torno de 2 trilhões de Kelvin. Ainda era um calor muito além do interior de qualquer estrela atual, mas já era frio o bastante para que a força nuclear forte começasse a confinar os quarks. Eles deixaram de existir livremente e passaram a se agrupar. Esse processo é chamado de hadronização. Quarks se combinaram para formar hadrons, partículas compostas. Os hadrons mais importantes para a história da matéria comum foram os prótons e os nêutrons. Um próton é formado por 2 quarks up e 1 quark down. Um nêutron por 1 quark up e 2 quarks down. Nesse momento, os futuros tijolos dos núcleos atômicos começaram a assumir uma forma duradoura. Ainda assim, a existência de prótons e nêutrons não garantia que o universo se tornaria material. Para cada partícula de matéria, a física sugere que deveria ter surgido uma antipartícula correspondente. Prótons deveriam vir acompanhados de antiprótons, nêutrons, de antinêutrons, elétrons, de pósitrons. Se essa simetria fosse perfeita, quase toda matéria e antimatéria teriam se destruído mutuamente, deixando para trás um cosmos dominado por radiação. Mas o universo que observamos não é assim. Ele contém galáxias, estrelas, planetas e corpos feitos de matéria. A antimatéria existe, mas aparece em quantidades muito pequenas em comparação. Esse desequilíbrio é um dos mistérios mais profundos da cosmologia. Em algum momento dos primeiros instantes, deve ter ocorrido uma pequena diferença nos processos físicos, favorecendo ligeiramente a matéria em relação à antimatéria. Essa diferença teria sido minúscula. Uma forma comum de expressá-la é imaginar que, para cada bilhão de antipartículas, havia cerca de 1 bilhão e 1 partículas de matéria. Quase tudo se aniquilou. Pares de matéria e antimatéria desapareceram em radiação. Mas aquela partícula extra, aquele excesso quase imperceptível, permaneceu. Todo o conteúdo material do universo visível pode ter surgido dessa sobra mínima, preservada depois da grande aniquilação primordial. O nome dado aos processos capazes de produzir essa vantagem da matéria é bariogênese. Ainda não existe uma explicação final confirmada para ela. O modelo padrão da física de partículas contém alguns ingredientes necessários, mas talvez não suficientes para explicar toda a assimetria observada. Por isso, muitos físicos investigam possibilidades além do modelo padrão. A resposta pode envolver partículas ainda desconhecidas, violações sutis de simetria ou fenômenos ocorridos em energias hoje inacessíveis. Essa cautela é importante. A assimetria matéria-antimatéria não é um detalhe decorativo. Sem ela, não haveria estruturas materiais duradouras. O universo poderia ter se tornado um mar de fótons e neutrinos, praticamente sem átomos. Não haveria nuvens de gás para colapsar, nem estrelas para acender, nem planetas para se formar. A existência de tudo o que é sólido, luminoso e vivo depende dessa pequena imperfeição no começo. Depois que prótons e nêutrons se formaram e a maior parte da antimatéria desapareceu por aniquilação, o universo continuou esfriando. Elétrons, por serem muito menos massivos que prótons e nêutrons, ainda podiam ser criados e destruídos por fótons durante mais tempo. Enquanto a temperatura permanecia alta o suficiente, pares de elétrons e pósitrons surgiam a partir da energia e depois se aniquilavam novamente. A matéria leve ainda atravessava seu próprio equilíbrio instável. Quando o universo tinha aproximadamente 1 segundo, a temperatura caiu abaixo do limiar necessário para criar pares elétron-pósitron com facilidade. A maior parte desses pares se aniquilou, devolvendo energia ao mar de radiação. Mas assim como no caso anterior, uma população residual de elétrons permaneceu. Esses elétrons seriam necessários mais tarde para equilibrar a carga positiva dos prótons e formar átomos neutros. Sem eles, a química não poderia existir. Por volta dessa mesma época, os neutrinos também passaram por uma transição importante. Neutrinos são partículas extremamente leves, que interagem muito pouco com a matéria comum, principalmente por meio da força nuclear fraca. No universo muito jovem, eles ainda estavam em equilíbrio com o plasma de partículas e radiação.
Mas conforme a temperatura caiu e as interações se tornaram menos frequentes, os neutrinos se desacoplaram do restante do conteúdo cósmico. Esse desacoplamento deve ter deixado um fundo cósmico de neutrinos, uma relíquia ainda mais antiga que a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Detectá-lo diretamente é extraordinariamente difícil, porque neutrinos atravessam a matéria quase sem interagir. Mesmo assim, sua existência é prevista pelos modelos cosmológicos e influencia de forma indireta a evolução do universo jovem. Seria uma espécie de eco silencioso de quando o cosmos tinha apenas cerca de 1 segundo. Ao fim dessa fase, o universo já havia deixado para trás parte de sua violência inicial. Ainda era extremamente quente e denso, mas sua composição começava a ficar mais reconhecível. Havia prótons, nêutrons, elétrons, fótons e neutrinos. A antimatéria quase toda havia desaparecido, restando apenas o pequeno excesso de matéria. O plasma ainda brilhava de maneira intensa, mas agora continha os ingredientes básicos para a próxima grande transformação. Esses ingredientes ainda não formavam átomos. Os elétrons estavam livres, incapazes de se prender aos núcleos em um ambiente tão quente. Mesmo os núcleos atômicos ainda não existiam em quantidade estável, mas os blocos fundamentais estavam presentes. Prótons e nêutrons poderiam, dentro de alguns minutos, começar a se fundir em deutério, hélio e pequenas quantidades de lítio. A nucleossíntese do Big Bang estava prestes a começar. A passagem da energia para a matéria foi, portanto, um dos momentos mais decisivos da história cósmica. Ela não ocorreu como uma criação simples e instantânea de objetos prontos. Foi uma sequência de equilíbrios, quebras de simetria, aniquilações e sobrevivências mínimas. O universo precisou esfriar para que suas partículas deixassem de ser continuamente destruídas. Precisou expandir-se para permitir que estruturas mais estáveis começassem a aparecer. Tudo o que hoje parece firme nasceu de um início instável. A matéria dos planetas, dos oceanos, das montanhas e dos seres vivos descende de partículas que sobreviveram a um mundo onde quase tudo se aniquilou. O cosmos material é, em certo sentido, a memória de uma pequena sobra, uma diferença mínima entre matéria e antimatéria, preservada quando o universo ainda tinha menos de 1 segundo, tornou possível toda a complexidade que viria depois. O universo ao nosso redor é governado por 4 forças fundamentais. Elas moldam desde a queda de um corpo até o brilho das estrelas, desde a estabilidade de um átomo até a arquitetura das galáxias. À primeira vista, parecem forças separadas, com alcances, intensidades e papéis completamente diferentes. Mas uma das ideias centrais da física moderna é que essa separação talvez não tenha existido sempre. No início extremamente quente do cosmos, as forças podem ter sido uma coisa só. A gravidade é a mais familiar em escala humana e cósmica. Ela atrai objetos com massa ou energia e governa o movimento de planetas, estrelas e galáxias. É a mais fraca das 4 forças, mas possui alcance infinito e sempre se acumula em grandes escalas. Por isso, mesmo sendo tão fraca entre partículas individuais, domina a estrutura do universo. Sem gravidade, não haveria colapso de nuvens de gás, nem formação de estrelas, nem aglomerados de galáxias. O eletromagnetismo atua entre partículas eletricamente carregadas. Ele é responsável pela luz, pela eletricidade, pelo magnetismo e pelas reações químicas. É ele que mantém elétrons associados aos núcleos atômicos, permitindo a formação de átomos e moléculas. Como a gravidade, tem alcance infinito, mas é imensamente mais forte. Grande parte do mundo material que percebemos diretamente, das cores à rigidez dos objetos, nasce de interações eletromagnéticas entre partículas carregadas. A força nuclear forte atua em distâncias extremamente pequenas, dentro do núcleo atômico. Ela é a mais intensa das 4 forças. Sua função é ligar quarks para formar prótons e nêutrons, e também manter prótons e nêutrons unidos nos núcleos. Sem ela, os núcleos atômicos seriam destruídos pela repulsão eletromagnética entre prótons, que possuem carga positiva. A matéria comum, tal como existe, depende dessa força confinada ao coração dos átomos. A força nuclear fraca tem alcance ainda menor que o da força forte. Ela participa de certos tipos de decaimento radioativo, como o decaimento beta,
no qual um nêutron pode se transformar em próton ou o contrário em determinadas condições. Também tem papel essencial nos processos de fusão nuclear que alimentam estrelas, incluindo o Sol. Ela é discreta em aparência, mas sem sua atuação, a química estelar e a evolução cósmica seriam radicalmente diferentes. A ideia de unificação das forças não surgiu apenas como desejo de simplificar a natureza. Ela tem precedentes sólidos na história da física. No século XIX, James Clerk Maxwell mostrou que eletricidade e magnetismo, antes vistos como fenômenos separados, eram duas faces de uma mesma força, o eletromagnetismo. A luz, nessa visão, é uma onda eletromagnética. Foi uma das primeiras grandes demonstrações de que a natureza pode parecer fragmentada apenas porque a observamos em condições limitadas. No século XX, os físicos tentaram levar essa lógica mais longe. Sheldon Glashow, Abdul Salam e Steven Weinberg desenvolveram, de forma independente, a teoria eletrofraca. Ela mostrou que, em energias muito altas, o eletromagnetismo e a força nuclear fraca deixam de ser forças separadas e se comportam como manifestações de uma única força eletrofraca. Essa teoria não foi apenas elegante, ela fez previsões concretas sobre partículas que deveriam existir. Entre essas previsões estavam os bósons W e Z, partículas mediadoras da força fraca. Na década de 1980, elas foram detectadas experimentalmente no CERN, confirmando de maneira poderosa a teoria eletrofraca. Essa descoberta mostrou que a unificação não era apenas uma fantasia matemática. Em condições extremas de energia, forças que hoje parecem distintas podem realmente se revelar aspectos diferentes de uma estrutura física mais profunda. As energias necessárias para a unificação eletrofraca correspondem às temperaturas do universo quando ele tinha cerca de 10 elevado a menos 12 segundo após o Big Bang. Nesse estágio, o cosmos era tão quente que partículas interagiam por meio da força eletrofraca unificada. Quando a temperatura caiu abaixo de certo limiar, essa simetria se rompeu. O eletromagnetismo e a força fraca se separaram, assumindo os comportamentos diferentes que observamos no universo atual. O passo seguinte, ainda mais ambicioso, são as teorias de grande unificação. Elas tentam unir a força eletrofraca à força nuclear forte. Se alguma dessas teorias estiver correta, então, em energias ainda mais altas, talvez próximas das condições do universo, com cerca de 10 elevado a menos 36 segundo, eletromagnetismo, força fraca e força forte teriam sido uma única força de grande unificação. Nesse período, prótons e nêutrons ainda não existiriam como partículas formadas. Essas teorias fazem previsões importantes, mas ainda não confirmadas de forma definitiva. Algumas sugerem que o próton poderia decair, embora em escalas de tempo imensas. Outras preveem monopolos magnéticos, partículas hipotéticas com apenas um polo magnético isolado. Até hoje, nem o decaimento do próton nem os monopolos magnéticos foram observados de maneira conclusiva. Isso não descarta todas as ideias de grande unificação, mas mostra que o quadro permanece incompleto. O objetivo mais profundo seria uma teoria de tudo, capaz de unificar as quatro forças, incluindo a gravidade. Essa unificação extrema estaria associada à época de Planck, até cerca de 10 elevado a menos 43 segundo após o Big Bang, quando a temperatura poderia ter alcançado 10 elevado a 32 Kelvin. Nesse regime, a gravidade talvez tivesse intensidade comparável às outras forças. Mas aqui a física encontra seu maior obstáculo. Ainda não sabemos unir plenamente gravidade e mecânica quântica. A relatividade geral descreve com enorme sucesso a gravidade em escalas cósmicas. A mecânica quântica e a teoria quântica de campos descrevem com enorme precisão as partículas e as demais forças. Mas, quando tentamos aplicar ambas ao início absoluto do universo, elas entram em tensão. Teoria das cordas e gravidade quântica em loop são tentativas de construir uma gravidade quântica, mas ainda não há confirmação experimental capaz de definir uma resposta final. O universo primordial funciona, portanto, como um laboratório natural de energias que não conseguimos reproduzir completamente. Ao estudar a radiação cósmica de fundo, a distribuição das galáxias e colisões de alta energia em aceleradores de partículas, os cientistas procuram vestígios de como as forças se separaram.
A história cósmica não é apenas a expansão de matéria pelo espaço. É também a história de como as leis físicas adquiriram a forma que conhecemos. Enquanto as forças se diferenciavam, o universo continuava a se expandir e esfriar. Esse resfriamento foi essencial para a formação de estruturas estáveis. Primeiro vieram os núcleos atômicos leves, durante a nucleossíntese do Big Bang. Depois, muito mais tarde, vieram os átomos neutros completos. Essas duas etapas são distintas. Formar núcleos não era o mesmo que formar átomos. Ainda faltava capturar elétrons em torno desses núcleos. A nucleossíntese começou quando o universo tinha cerca de 3 minutos e 46 segundos. Antes disso, a temperatura era alta demais para que núcleos permanecessem intactos. Prótons e nêutrons existiam, mas qualquer estrutura recém-formada era rapidamente destruída por fótons energéticos. Quando a temperatura caiu abaixo de cerca de 900 milhões de Kelvin, o deutério pôde sobreviver. A partir dele, formaram-se hélio 3, hélio 4 e pequenas quantidades de litiosete. Esse período durou pouco. Em torno de 20 minutos após o Big Bang, a expansão já havia reduzido temperatura e densidade a ponto de encerrar a maior parte das reações nucleares. O resultado foi um universo composto principalmente por núcleos de hidrogênio e hélio, com traços de outros elementos leves. Mas ainda não havia átomos neutros. Os elétrons continuavam livres, separados dos núcleos, mergulhados em um plasma ionizado e opaco à luz. Por centenas de milhares de anos, o universo permaneceu nesse estado. Elétrons livres espalhavam fótons continuamente, impedindo que a luz viajasse por grandes distâncias. A matéria existia, os núcleos existiam, mas o cosmos ainda era como o interior de uma estrela, cheio de radiação aprisionada. Não havia estrelas, não havia galáxias, e a luz não atravessava o espaço livremente. O universo ainda não tinha se tornado transparente. A segunda transição crucial ocorreu cerca de 380 mil anos após o Big Bang. A temperatura havia caído para aproximadamente 3.000 Kelvin. Nesse ponto, os elétrons já tinham energia baixa o bastante para serem capturados por prótons e núcleos de hélio, formando átomos neutros estáveis. Esse processo é chamado de recombinação, embora o nome seja um pouco enganoso, porque era a primeira vez que elétrons e núcleos se combinavam de forma duradoura. Com os elétrons presos aos átomos, os fótons deixaram de ser espalhados o tempo todo. O universo passou por uma transformação silenciosa e profunda. A luz, antes aprisionada no plasma, pôde viajar livremente pelo cosmos. Esses fótons liberados no momento da recombinação são os mesmos que detectamos hoje como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Sua temperatura atual, cerca de 2.725 Kelvin, é uma marca direta dessa antiga transição. A formação dos primeiros átomos neutros encerrou a era do plasma e iniciou um novo período, as idades escuras cósmicas. O nome não significa que não existia radiação alguma. A radiação cósmica de fundo continuava atravessando o espaço. Mas não havia estrelas nem galáxias emitindo luz visível. O universo era, em grande parte, uma vastidão de gás neutro, formado principalmente por hidrogênio e hélio, ainda sem as grandes fontes luminosas que mais tarde preencheriam o céu. Esse período teria começado por volta de 380 mil anos após o Big Bang e se estendido por centenas de milhões de anos. A matéria e a radiação já estavam desacopladas. A luz podia viajar, mas o gás neutro ainda precisava se organizar sob a ação da gravidade. Pequenas diferenças de densidade, herdadas do universo primordial, começaram a crescer lentamente. Regiões um pouco mais densas atraíram mais matéria, preparando o colapso que formaria as primeiras estrelas. Sem a formação de átomos neutros, essa etapa não teria sido possível da mesma maneira. Um universo permanentemente ionizado e opaco não permitiria a evolução livre da radiação, nem a organização posterior da matéria em estruturas complexas. A recombinação abriu o caminho para a escuridão, e essa escuridão abriu o caminho para a luz das primeiras estrelas. Antes de brilhar, o cosmos precisou tornar-se transparente. Antes de formar galáxias, precisou formar átomos. A partir daí, a história cósmica seguiria para novas fases: colapso gravitacional do gás, nascimento das primeiras estrelas, formação das primeiras galáxias e enriquecimento químico do espaço,
Mas todas essas etapas dependiam das condições estabelecidas antes. As forças tinham se separado. A matéria havia sobrevivido à aniquilação. Os núcleos leves tinham se formado. Os elétrons finalmente haviam se ligado aos núcleos. A luz antiga tinha sido liberada. O modelo do Big Bang reúne essas peças em uma narrativa científica coerente. Ele descreve um universo que começou quente, denso e em expansão, que esfriou, que permitiu a formação de partículas, núcleos, átomos, estrelas e galáxias. Suas previsões encontram apoio na expansão observada, no desvio para o vermelho, na radiação cósmica de fundo, na abundância dos elementos leves e na estrutura em grande escala do cosmos. Ainda assim, ele não encerra todas as perguntas. A fronteira mais profunda permanece aberta. O que iniciou a expansão? O que significa falar de antes, se o próprio tempo, como o entendemos, pode estar ligado ao nascimento do universo? Existiu uma fase anterior? Houve uma singularidade, um salto quântico, um ciclo cósmico, ou algo que nossas teorias ainda não conseguem formular? A ciência moderna investiga essas possibilidades, mas não as transformou em conclusão definitiva. O Big Bang é nossa melhor descrição da evolução cósmica inicial, não a última palavra sobre a existência. Talvez o mistério mais importante seja justamente esse limite. A teoria nos leva até muito perto da origem, mas não nos entrega o ponto absoluto. Ela mostra que o universo tem memória. Na luz antiga, nos elementos leves, nas galáxias que se afastam e nas forças que governam a matéria. Mas por trás dessa memória, ainda há uma sombra. E é nessa sombra que a pergunta inicial continua viva. Não apenas como o universo evoluiu, mas por que existe algo, e não simplesmente nada.